Eu nem sei por onde começar, mas acho que vou escrever isso aqui pra, sei lá, alguém, algum dia, lembrar que eu existi. Eu sou ninguém, tá ligado? Um rosto sujo e invisível, uma sombra que você passa na rua e finge que não viu. Só mais um. Mas antes eu já fui alguém, tinha um nome, uma casa, sonhos. Parece piada, né? Olha pra mim agora. O que eu virei? Meu nome é Maria, ou pelo menos era. Agora nem sei mais se tem sentido usar isso. Porque aqui, na rua, nome não serve pra nada. O que vale é sobreviver. Só isso. Todo dia, todo santo dia, acordar e pensar: será que eu chego viva até amanhã? Eu vivi assim por tempo demais. Já nem conto mais os dias. Mas hoje eu cansei. Hoje eu decidi que não dá mais. Você não sabe o que é viver no meio do lixo. Ou ouvir risadas enquanto jogam coisas em você. Ou sentir que qualquer passo que você dá pode ser o último. Não dá pra chamar isso de vida. E se alguém achar essa carta, um dia, eu só quero que saiba uma coisa. A rua não é lugar pra ninguém. Vou te contar como cheguei aqui, mas já te aviso. A história não tem final feliz. Nem sempre vivi assim, sabe? Já tive casa. Já tive uma família. Até sorriso eu já dei. Acredita? Parece outra vida. Mas tudo desmorona tão rápido. É como areia escorrendo pelos dedos. Primeiro, foi o trabalho. Fui mandado embora do restaurante onde era garçonete. Não porque eu era ruim, mas porque não tinha mais cliente. Depois veio o despejo. Não tinha como pagar o aluguel. E o dono não quis saber. Fui pra rua com a roupa do corpo e um saco de plástico com as minhas coisas. Acho que foi ali que eu percebi que na vida a gente não é ninguém. A rua te engole devagar. No começo, você ainda tenta manter a dignidade. Tenta encontrar um lugar seguro. Eu dormia perto de uma praça, bem iluminada, porque achava que ali ninguém ia mexer comigo. Que piada! Na primeira semana, já tentaram roubar o que eu tinha. Era só uma sacola com uma blusa velha e uma escova de dentes. Me dá isso aí! Gritou o cara. Não teve conversa. Ele pegou e foi embora, rindo. A rua não te dá trégua. A fome veio logo depois. Essa é a pior parte. A fome te faz fazer coisas que você nunca imaginou. Na minha primeira noite, eu olhava para as lixeiras da praça e pensava: eu não vou fazer isso. Eu não vou. Mas quando o estômago dói, irmão, você faz. Peguei um resto de comida que alguém jogou fora. Um hambúrguer mordido, com gosto de lixo, mas eu comi. E sabe o que é pior? Depois que você começa, nunca mais para. Porque a fome não vai embora. Ela só espera seu orgulho se quebrar. E naquela mesma noite, eu aprendi outra coisa sobre a rua. A gente nunca tá sozinha. Enquanto eu tava sentada num canto, ouvindo o som dos carros passando e tentando esquecer o gosto do lixo, vi uma sombra vindo na minha direção. Era outro morador de rua, um homem. Ele parecia meio perdido, mas veio direto pra cima de mim. Tem cigarro? Ele perguntou. Eu disse que não. Ele ficou ali parado me encarando e eu senti um frio na espinha. Quando ele foi embora,
pensei: será que é sempre assim? Não, não era. Às vezes é pior. A rua não é só perigosa, ela é cruel. Eu percebi isso quando, um dia, sentei para descansar e vi um grupo de moleques jogando pedra num cara que dormia no chão. Eles riam como se fosse diversão. Eu fiquei quieta, com medo de ser a próxima. E foi ali que eu entendi: a rua não tem piedade, nem de quem vive nela, nem de quem passa por ela. Eu estava começando a mudar, começando a aceitar que essa era a minha nova vida. Mas a verdade é que ninguém se acostuma com a rua. A gente só aprende a sobreviver. Rua é o lugar onde o filho chora e mãe não vê. Na rua, irmão, não tem regra certa. Tem a regra do mais forte. E se você não é forte, você aprende a ser invisível. Invisível é a única forma de sobreviver aqui. No começo, eu ainda tentava falar com as pessoas, pedir ajuda. Moça, você pode me dar alguma coisa para comer? Mas, sabe o que eu ganhei? Olhares tortos, e uns fingiam que não ouviam. Outros desviavam como se eu tivesse alguma doença que pegasse no ar. E, depois de um tempo, eu parei, porque ninguém responde. Eu aprendi a fugir. Fugir de confusão, fugir de briga, fugir de gente. Mas tem coisa que você não pode evitar. Como aquela noite. Eu tinha encontrado um pedaço de pão no lixo, ainda inteiro. E estava segurando como se fosse ouro. Sentei num canto, meio escondida, achando que ia ter paz para comer. Mas aí ouvi os passos, pesados e apressados. Olhei de lado e vi 2 caras vindo na minha direção. Eles não falaram nada, só pararam na minha frente. Isso aí é meu. Disse um deles, apontando para o pão. Ele pegou, deu uma risada e foi embora. Fiquei ali, com o estômago vazio e uma vontade absurda de chorar. E sabe o que é pior? Às vezes quem está do teu lado é tão perigoso quanto quem te ataca. Na rua, ninguém confia em ninguém. Já vi gente que dividia a coberta e roubar as poucas coisas do outro enquanto ele dormia. Já vi briga por uma garrafa de cachaça. E naquela noite, eu entendi que, se eu quisesse continuar viva, eu tinha que aprender a viver assim. E não confiar em ninguém. Mas tem coisa que você não controla. Como aquele cara que eu conheci na praça. Ele parecia tranquilo, até simpático. Sentou do meu lado e começou a conversar. Me disse que também estava na rua há pouco tempo, que sabia como era difícil. E eu, sei lá, achei que talvez ele fosse diferente. Mas depois ele começou a perguntar onde eu dormia, se eu estava sozinha. O sorriso dele já não parecia tão amigável. Eu inventei uma desculpa e saí de lá rápido. Porque na rua, quando alguém pergunta demais, você corre. É cansativo, sabe, viver com medo o tempo todo. Dormir de olho aberto, acordar com qualquer barulho. Saber que ninguém está do seu lado. A rua é um campo de guerra, mas não é todo mundo que luta. Alguns só esperam a hora de serem derrotados. A pior parte da rua é a noite. Durante o dia, a cidade te engole de um jeito, mas à noite ela vira outra coisa. O silêncio não é silêncio de verdade. É um tipo de grito que você não ouve, mas sente. E é quando as coisas acontecem. Sempre de noite. Teve uma vez eu estava dormindo debaixo de um viaduto. Não era o melhor lugar, mas pelo menos estava longe do vento. Acordei com passos apressados. Quando abri o olho, vi 2 homens correndo. Um deles caiu ali, na minha frente. O outro veio logo atrás, com uma faca na mão. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aquele cara fez. Só sei que ele caiu e ficou.
e o outro foi embora, como se nada tivesse acontecido. Fiquei parada, congelada, sem saber se respirava ou não. Quando me mexi, vi o sangue. Era muito sangue. E foi ali que eu aprendi uma coisa. Na rua, ninguém pergunta. Ninguém olha. Ninguém quer saber. Quando o sol nasceu, estava enchendo de polícia. Eu fui embora, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Na rua, você não pode se envolver. Sem perguntas e sem respostas. X9, você vira o próximo. Mas nem sempre são as pessoas que assustam. Às vezes é a própria rua. Como naquela outra noite, estava tudo tão quieto, sabe? Quieto demais. Eu estava num canto perto de um ponto de ônibus, tentando dormir, mas aí eu vi. Achei que era coisa da minha cabeça, mas não era. Era uma voz. Baixa, quase um sussurro. Só que não tinha ninguém ali. Olhei para os lados, tentei não pensar, mas a voz continuou. Parecia que estava atrás de mim, depois do meu lado, depois na minha frente. Fechei os olhos e pensei. É só o medo. É só o medo, mas o medo não tem voz. Ou tem. De manhã, fui embora daquele lugar e nunca mais voltei. Porque na rua, o medo é teu maior companheiro. E você nunca sabe se ele está só na tua cabeça ou se tem algo mais te seguindo. Outra coisa que acontece muito à noite são os passeios. Uns playboys andando de carro, com lanternas e gritos. Já aconteceu mais de uma vez. Eles aparecem, jogam coisas e depois vão embora rindo. Mas tem os outros, os que não riem. Esses não querem te assustar. Eles querem te levar. Nunca aconteceu comigo, mas já vi acontecer. Uma mulher, não muito mais velha que eu, foi puxada debaixo de uma marquise. Ela gritou e gritou de novo, e depois parou. Quando amanheceu, não tinha mais ninguém lá. E ninguém perguntou, porque ninguém nunca pergunta. A noite é um bicho diferente. E, toda vez que o sol se põe, eu me pergunto, será que eu vejo o próximo nascer? Sabe o que dói mais? Não é a fome, nem o frio. É ser invisível, não do tipo que ninguém vê, mas do tipo que ninguém quer ver. As pessoas olham para você e desviam os olhos, como se olhar por mais de 2 segundos fosse trazer azar. Que para eles, você nem tá ali. Uma vez, eu estava sentada na calçada, perto de um mercado. Fazia 2 dias que eu não comia. Tinha um homem lá dentro, com uma sacola cheia. Ele me viu, e eu juro, eu não pedi nada, só olhei. Meu olhar devia ter gritado mais do que minha boca, porque ele parou, pensou e veio na minha direção. Por um segundo achei que ele ia me dar alguma coisa. Mas sabe o que ele fez? Me deu um sermão. Se você trabalhasse, não estaria nessa situação. Ele disse isso e foi embora. Nossa, ele não sabe nada sobre minha vida. Como se eu não tivesse tentado trabalhar. No Brasil as coisas não tão fácil. E tá cada dia ficando pior. Não é só o que as pessoas dizem, é como elas agem. Já teve mulher que, ao passar por mim, abraçou a bolsa como se eu fosse roubar. Tinha um pai com uma criança que cochichou algo no ouvido dela. Não ouvi o que ele disse, mas a menina me olhou como se eu fosse um monstro. Isso me mata, porque eu não sou nada disso. Eu sou só alguém que perdeu tudo. E não é só o olhar das pessoas de fora, é o olhar de quem está comigo, na rua. Quando você vive assim, aprende rápido que confiança não existe. Já me roubaram 2 vezes, já tentaram me machucar, e o pior, tudo isso por quase nada. Lembra da blusa que eu tinha, aquela velha? Alguém levou ela, era só uma blusa, mas era minha. E na rua, tudo que é seu vale mais do que ouro. Um dia, estava debaixo de um viaduto, tentando dormir. De repente ouvi passos. Era uma mulher como eu. Ela parecia cansada, carregando um saco de plástico com o que devia ser tudo que ela tinha. Sentei um pouco.
e a gente começou a conversar. Pela primeira vez, senti que alguém me entendia, mas quando acordei, ela não estava mais lá, e nem meu cobertor. Nem sei por que achei que seria diferente. Na rua, você não tem nada, nem ninguém. E quando acha que tem, perde. Perde porque a sobrevivência de um é a queda do outro. É cruel, mas é assim que a rua funciona. E sabe o que é mais cruel? O tempo, ele não para. Todo dia, todo santo dia, você acorda e pensa: quanto tempo mais eu aguento? E a resposta nunca vem. Só o cansaço, que pesa mais a cada manhã. E de alguma forma, você ainda levanta, ainda tenta, porque o corpo segue andando, mesmo quando a cabeça já desistiu. A rua tem olhos, e quando você vive nela por tempo demais, você começa a sentir que está sendo vigiada. Não estou falando de gente não, gente é óbvia, visível. Estou falando da própria rua, das esquinas, dos becos, dos lugares onde a luz não chega. Parece coisa da minha cabeça, eu sei, mas é real. Real para mim, pelo menos. Teve uma noite que isso ficou claro. Era madrugada à base de 3 horas da manhã, e eu estava andando sem rumo. Estava tão cansada, tão faminta, que só queria um lugar para sentar. A cidade estava quieta, mas não aquele silêncio normal. Era um silêncio que pesava, que fazia o ar parecer mais grosso. Passei por uma rua que eu não conhecia, um beco. Era escuro, mas eu estava tão exausta que entrei assim mesmo. Lá dentro, tudo parecia errado. O cheiro, o som, ou melhor, a falta dele. Era como se o mundo tivesse parado. Sentei num canto, achando que ia descansar. Foi quando ouvi. Não eram passos, não era uma voz, era um som estranho, meio arrastado, como se alguma coisa estivesse se movendo no chão. Olhei para o lado, mas não tinha ninguém. Tentei mudar o foco, mas o som continuava, cada vez mais perto. Foi aí que vi um trem feio, ou pelo menos achei que vi. Uma sombra, longa e fina, deslizando pela parede. Ela não tinha forma, não parecia com nada que eu conheço. Só estava lá, se mexendo. Eu devia ter saído correndo, se cagando de medo. Mas fiquei. Fiquei porque não tinha força para fugir. Só olhei, tentando entender. A sombra parou, como se tivesse me visto. Meu coração estava tão acelerado que achei que ia explodir. Mas, antes que eu fizesse qualquer coisa, ela sumiu. Desapareceu na parede, como se nunca tivesse estado ali. Ainda hoje, não sei o que era, mas sei que nunca mais voltei naquele beco. Isso não foi a única vez. Depois daquela noite, as coisas começaram a mudar. Não era só o medo de gente ou de fome. Era outra coisa. Às vezes à noite eu sinto como se tivesse alguém me seguindo, mas quando olho para trás, não tem ninguém. Uma vez, eu estava dormindo encostada no muro quando acordei com aquela sensação. Olhei rápido e juro que vi uma silhueta, mas foi só por um segundo. Pisquei e já não estava mais lá. Era o cansaço? Ou era real? Não sei. Mas na rua, tudo parece real. O pior foi há uns dias. Estava escuro e eu estava perto de um ponto de ônibus abandonado. Ouvi passos de novo. Dessa vez, eram reais, de gente mesmo. 2 caras, andando devagar. Fiquei toda encolhida, fingindo que estava dormindo. Mas eles pararam perto de mim. Um deles começou a rir. O outro disse algo que eu não entendi. Só sei que o riso parou. Tudo ficou quieto. E então senti uma mão no meu braço, segurando, forte, e eu fiz a única coisa que pude. Gritei. Gritei tão alto que eles se assustaram e correram. Mas naquela noite, entendi que o pior da rua não é o que você vê, é o que você não consegue ver. A rua nunca te mata de uma vez. Ela não é um tiro, nem uma facada. Ela é lenta.
como se tivesse todo o tempo do mundo. Primeiro, te tira a dignidade. Depois a força, e quando você percebe, já não sobrou nada. É assim que eu me sinto hoje, como se nada de mim tivesse sobrado. Acordei mais cedo do que de costume, mas nem sei porquê. O sol ainda não tinha nascido, e eu fiquei só sentada, olhando para a cidade acordar. As luzes dos prédios, o barulho dos primeiros ônibus, as pessoas começando o dia como se o mundo fosse delas, e eu estava ali, invisível, como sempre. Nem lembro a última vez que alguém olhou para mim de verdade. Você já se sentiu apagado do mundo, como se fosse só um vulto que ninguém nota? Eu me sinto assim, todos os dias. O pior de tudo é que hoje isso nem me incomoda mais. Já não sinto raiva nem tristeza, só um vazio. Um buraco que nunca enche, não importa o quanto eu tente. Passei o dia andando, como sempre, mas dessa vez foi diferente. Não estava procurando comida, nem um lugar para dormir. Só andei, vendo as mesmas ruas, as mesmas pessoas, os mesmos olhares que não olham. É engraçado como, quando você para de esperar, tudo parece mais claro. Cheguei nesse canto aqui e sentei. Peguei esse pedaço de papel e comecei a escrever. Não sei porquê. Talvez seja porque, mesmo invisível, eu queria deixar algo. Alguma coisa para provar que eu existi, que eu fui alguém. Porque, na rua, a pior coisa não é morrer, é desaparecer. É saber que, quando você for embora, ninguém vai lembrar. E a rua te leva. Sabe? Ela te engole e leva para um limbo. Mais cedo ou mais tarde, ela leva todo mundo. Hoje, eu sinto que é a minha vez. Não porque alguém vai me atacar ou porque eu vou passar fome. É porque eu não consigo mais. Tô cansada e acho que a rua venceu. Não dá mais para lutar contra ela. A rua tem suas próprias regras e eu nunca entendi elas direito. Mas sei que, quando você não consegue mais seguir, ela te tira do caminho. Enquanto escrevo isso, eu estou sentindo e ouvindo de novo. Os passos, eles estão lá, sempre estiveram, e eu sempre corri. Sempre me escondi e fugi de medo. Mas hoje não vou correr dessa vez. Não vou me esconder. Eles podem vir, pode ser pessoas ruins ou sombra, ou só a rua. Não importa. Eu cansei de lutar. Se alguém achar isso, parabéns. Você me encontrou. Agora sabe que eu existi. E, talvez, isso seja tudo que importa. Talvez só o fato de alguém saber que eu estava aqui já seja o bastante. Mas, se não for, tudo bem também. Porque, para mim, nada mais importa. A rua venceu. E se fosse você? E se, amanhã, fosse sua vida, que a rua levasse? Lembre-se, ninguém escolhe ser invisível.